Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Contas de Mato Grosso dá início aos trabalhos de apreciação de processos no Tribunal Pleno. Ex-gestores do Intermate são multados. Pleno mantém multa aplicada a gestores de Alto Araguaia. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso deu início na manhã desta terça-feira aos trabalhos de apreciação dos processos que integram a pauta de julgamento em 2019. A abertura da sessão ordinária contou com a participação de alunos do TCE estudantil e do projeto Educare. Veja como foi. Ao som de violinos, foi aberta a primeira sessão plenária de 2019 do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Em uma apresentação afinada, que durou aproximadamente 15 minutos, alunos do ensino fundamental da Escola José Leite de Moraes de Várzea Grande apresentaram a arte musical para os conselheiros e demais servidores do TCE, além dos cerca de 100 alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Zélia Costa de Almeida, que marcaram presença no plenário por meio do TCE estudantil. No início dos julgamentos, foi analisada uma medida cautelar adotada nos autos de duas representações em desfavor da Prefeitura de Barra do Bugres. Esse julgamento tratou sobre supostas irregularidades na contratação de organização da sociedade civil de interesse público para atender às secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Infraestrutura, em contratos celebrados entre o município e o Instituto Assistencial de Desenvolvimento. O relator, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, já havia concedido uma medida cautelar em 2017, determinando ao prefeito de Barra do Bugres, Raimundo Nonato Sobrinho, que suspendesse o repasse ao Instituto, sob pena de multa de 100 UPFs. Acontece que o gestor não cumpriu com as determinações feitas pelo TCE no acórdão anterior. Nesse novo processo de medida cautelar, foram identificadas irregularidades como contratação de mão de obra por interpostas pessoas jurídicas, não observância nas regras de prestação de contas de contratos de gestão, irregularidades referentes a convênio e na contratação de entidades qualificadas como organizações. A defesa oral apresentada em plenário alegou que o não pagamento do Instituto vai acarretar prejuízos à população, como a suspensão dos serviços prestados, e que há necessidade dos termos de parceria para a execução dos serviços. Porém, o relator do processo pontuou que ficou confirmada a ocorrência de dano ao erário, no valor de R$ 533 mil, além da realização de aditivos no contrato em desacordo com a legislação, onerando os cofres públicos. Um contrato que era um determinado valor foi ganhando corpo. E pagando uma taxa de administração que o tribunal não autorizou. Simultaneamente sendo aditivados. E ainda mais pagando essa taxa de administração. Tá? Então, diante de todo esse contexto todo e que também foi analisado nas contas anuais de governo, ficou realmente mais comprovado isso, além de outras irregularidades. Sendo assim, o voto do relator foi pela homologação da medida cautelar, com a conversão desta representação em tomada de contas ordinária, para analisar o indício de dano ao erário. O risco de lesão ao erário está caracterizado no iminente prejuízo a ser suportado pela administração, uma vez que a consulta ao sistema aplique, foi apurado que houve desempenho ao Instituto de Assistencial e Desenvolvimento posteriores ao término de vigência do último termo da aditiva acostado aos autos. Diante disso, é possível aferir que o município continua realizando termos aditivos ao termo de parceria 2/2017, inclusive com aumento de quantitativo de pessoal e de valores, ou tem efetuado pagamentos ao Instituto de Desenvolvimento fora da vigência do respectivo termo, demonstrando um prejuízo ainda maior.
a par dos elementos consignados no relatório, que demonstra a plausibilidade jurídica e razoabilidade da minha decisão, em consonância com o parecer ministerial, submeto a Vossa Excelência o julgamento singular 1274/2018, proferido por mim para fins de homologação dessa medida cautelar. E aí, senhor presidente, senhor conselheiro, eu ressalto a minha prudência ao examinar, a conceder essa decisão de somente proibir o aditamento, tá? A prorrogação e ainda mais dando um prazo para que a administração pública regularize essa situação. Se existe 244 servidores da saúde, vão continuar prestando esses mesmos serviços por meio de contrato seletivo simplificado. O ex-secretário-chefe da Casa Civil e a ex-presidente do Intermate foram multados em mais de 40 UPFs pelo TCE, após a confirmação de irregularidades em auditoria de conformidade realizada na autarquia. Entenda. As multas, que somam 42 UPFs, foram aplicadas ao ex-secretário-chefe da Casa Civil e ex-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Terras de Mato Grosso, Paulo César Zamartax, e a ex-presidente do Intermate, Luciane Borba Azóia Bezerra, por conta de irregularidades encontradas na auditoria de conformidade realizada pelo TCE durante o exercício de 2016. Essa auditoria teve como objetivo avaliar a atuação e os impactos do Conselho Deliberativo do Intermate, bem como se os procedimentos referentes à regularização fundiária atendiam aos pressupostos legais e ainda à finalidade da autarquia. 5 achados de natureza grave foram confirmados pela equipe técnica do Tribunal de Contas e resultaram na aplicação das penalidades aos ex-gestores. Foi violada, por exemplo, a segregação de funções, uma vez que o ex-secretário-chefe da Casa Civil se portou como se fosse o presidente do Conselho Deliberativo do Intermate. Foram encontradas negligências no controle da entrega de produto e resultado efetivo e ainda deficiências na estrutura física e operacional da entidade, resultando na demora da tramitação e elevado estoque processual, e também omissão quanto ao não envio do Plano Anual de Trabalho de 2016. E mais, a legislação do Intermate não previa que o Conselho Deliberativo fosse composto por representações e ou associações de classe para fins de controle social fundiário, situação que cabia responsabilidade à ex-presidente da autarquia. Diante da confirmação desses achados, a relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, votou pela aplicação das multas, afastando a responsabilidade do ex-presidente do Intermate, Fausto José Freitas da Silva. Voto no sentido de conhecer a presente auditoria de conformidade, no mérito considerar configuradas as irregularidades citadas, com a aplicação das seguintes multas: 24 PFs ao senhor Paulo Tax e 18 PFs à senhora Luciane Bezerra. Eu voto ainda pelo afastamento das irregularidades apontadas ao senhor Fausto José Freitas da Silva, em razão das suas justificativas apresentadas a cada achado, conforme consta na íntegra do voto, demonstrando assim uma conduta proativa frente à presidência do Intermate, mesmo no período curto de 9 meses em que permaneceu na autarquia. Entre as determinações feitas pela conselheira relatora à atual gestão da autarquia estão a atualização do regimento interno, adequação da atividade funcional dos servidores, melhoria do controle interno, entre outros pontos. Recurso de agravo não é provido e multa imposta a prefeito e pregoeiro de Alto Araguaia é mantida pelo Tribunal de Contas. Veja. O recurso de agravo foi interposto pelo prefeito de Alto Araguaia, Gustavo de Melo Anicésio, e Teles Lincoln Rezende Pimentel, pregoeiro do município.
Eles solicitaram a exclusão da pena de multa aplicada em razão do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa de 6 UPFs-MT, imposta ao prefeito e o pregoeiro de Alto Araguaia, veio do julgamento singular após a ocorrência de irregularidades em processo licitatório. No pedido, os responsáveis alegaram que não houve irregularidades capazes de restringir a competitividade do certame auditado. Disseram ainda que o Tribunal de Contas deveria usar da função orientativa para ajudar os gestores a interpretarem as normas de forma correta. Diante do exposto, acolho o parecer 3688/2018 da Lavra Dr. William de Almeida Brito Júnior e voto no sentido de conhecer o presente recurso de agravo regimental e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterados os termos de julgamento singular 722-MM 2018, publicado no Diário Oficial de Contas em 16/8/2018, uma vez que a multa aplicada encontra-se razoável e proporcional ao caso em comento, é como voto, senhor presidente. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã.